O filho da faxineira negra é convidado para jogar xadrez e surpreende o CEO com sua genialidade. Era um dia qualquer em um bairro humilde, onde as casas se amontoavam lá e cartas de baralho em uma mesa mal montada. Lucas, um garoto de apenas 15 anos, passava as tardes no clube comunitário, mergulhado em seu mundo de estratégias no xadrez. Com suas peças sempre impecavelmente alinhadas, ele parecia um maestro regendo uma sinfonia complexa de mentes adversárias. Enquanto sua mãe, uma faxineira dedicada, lutava para sustentar a família com seu trabalho árduo, Lucas buscava escapar da realidade difícil jogando xadrez. Aquele jogo oferecia algo que as ruas não tinham: possibilidade. Cada partida era uma nova chance de sonhar. Ele sonhava alto, longe, como se as peças de xadrez fossem as plataformas de um foguete. Os dias se passavam em um piscar de olhos, e Lucas aprendeu tudo sobre táticas e jogadas. Ele rapidamente se destacou, derrotando sempre os mais velhos e experientes, e seu talento não passou despercebido. Num torneio local, sob a luz ofuscante de lâmpadas fluorescentes, Lucas brilhou. Depois de uma impressionante vitória, ele notou um homem alto, de terno perfeito, observando-o com olhos atentos e um sutil sorriso de aprovação. O homem era Ricardo, um ex-jogador profissional de xadrez e agora CEO de uma empresa de sucesso. Ao final do torneio, Ricardo se aproximou e, com um ar de mistério, convidou Lucas para um torneio exclusivo, um evento que acontecia apenas uma vez por ano, reunindo os melhores do país. Seus olhos brilharam em um misto de excitação e terror. Eu? Um torneio importante? O coração de Lucas bateu acelerado, sentindo o peso da responsabilidade. Ele não representava apenas a si mesmo, mas uma família inteira, a memória de uma mãe que havia sonhado com um tabuleiro também. O convite era uma porta aberta, mas ao mesmo tempo um fardo que ele mal sabia carregar. Como poderia levar sua mãe com ele, quando ela mesma não tinha tido a chance de brilhar? Lucas mergulhou em treinos exaustivos, e foi durante essas horas intensas que uma verdade antiga começou a emergir como um mistério oculto. Sua mãe tinha sonho de ser jogadora de xadrez, uma história que ele nunca soube. As memórias de sua juventude, os eventos que a moldaram e o que a impediu de seguir em frente, começavam a dar forma a uma narrativa que tecia algo muito maior do que os simples jogos nas tardes de domingo. O dia do torneio se aproximava, e com ele, o temor de fracassar se afunilava como um nó na garganta. Lucas sentia que estava à beira de descobrir não apenas seu próprio destino, mas também os segredos que poderiam mudar sua visão sobre quem realmente era. Quando finalmente aconteceu, a grande partida. Contra Ricardo, havia um silêncio que ensurdecia. Ao fazer sua primeira jogada, uma sensação contrária ao que se esperava o invadiu. Era uma mistura de nervosismo e um pressentimento de que a verdade estava prestes a ser revelada. Seria ele realmente forte o suficiente para enfrentar não apenas seu adversário, mas também a história de sua família que estava prestes a ser desvendada? Enquanto as peças dançavam no tabuleiro, tudo poderia mudar em um único movimento. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as peças dançavam no tabuleiro,
O coração de Lucas pulava freneticamente. Ele encarava Ricardo com determinação. Mas a tensão no ar era quase palpável. Os olhares de todos estavam fixos na mesa, como se cada respirar fosse um eco nas paredes do salão. Até que, em um momento que parecia congelar o tempo, algo inesperado ocorreu. Uma moça, com um vestido de verão colorido, interrompeu o silêncio. Ela se aproximou rapidamente da mesa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mãe!" O grito dela rompeu a sala. Lucas reconheceu aquela voz mesmo antes de olhar para o rosto da mulher. Era Viviane, sua mãe. Mas algo estava errado. Ele jamais a vira assim, tão desesperada. O olhar de Ricardo se alterou. Ele, que sempre tinha um ar de confiança, agora estava pálido e confuso. "Viviane?" A voz dele saiu quase como um sussurro. Lucas estava paralisado, as peças esquecidas diante dele. O que estava acontecendo? Ele se levantou, a mente girando como um redemoinho. "Mãe, o que você está fazendo?" "Aqui?" Lucas perguntou, já sentindo a angústia se instalar. A mulher tremendo, mal conseguia responder. "Lucas, precisamos ir, é urgente, é sobre seu pai. Ele está aqui." Um choque percorreu a sala. O pai de Lucas, um homem que ele julgava ter partido para nunca mais voltar, agora aparecia como uma sombra em meio à luz da competição. A memória que Lucas guardava era de um abandono doloroso, e agora a realidade fazia tudo desabar. Viviane respirou fundo, a voz embargada. "Eu não consegui te contar antes. Tinha medo de te machucar." As peças de xadrez pareciam mal iluminadas, perdendo a cor sob a tensão. Lucas se virou para Ricardo, procurando algum tipo de explicação. Mas a expressão do executivo estava congelada em choque. "Ricardo, você sabia?" A pergunta escapou da boca de Lucas sem que ele pudesse contê-la. Ricardo começou, mas as palavras não vinham. Ele olhou para Viviane, e a conexão entre eles parecia realçar o mistério. Por que Ricardo conhecia sua mãe? O irmão que ele nunca teve, sem saber, havia se revelado naquela sala. A tensão se acumulava, e o som de murmúrios crescia ao redor. As pessoas começavam a se aproximar, burburinhos cortando o ar. Quem é ele? Por que ela está aqui? O torneio, antes um símbolo de esperança, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Lucas se sentia perdido. O que esses segredos estavam fazendo com a sua vida? A derrota prometia ser muito mais devastadora do que uma partida de xadrez. Ele não sabia o que mais descobriria. E se a dor de perder fosse o menor problema, poderia o pai que ele imaginou como um vilão ser, na verdade, a chave para entender sua própria história? O silêncio sufocante agora se tornava insuportável. Lucas olhou novamente para o tabuleiro e as peças, que sempre foram seus aliados, pareciam zombar dele. O que fazer? O jogo tinha mudado e ele estava no meio de uma partida sem regras. Enquanto a sala girava ao seu redor, Lucas percebeu que precisava de respostas, desesperadamente. E nesse momento, tudo o que ele conhecia poderia ser um jogo planejado ou um plano maligno. O silêncio sufocante agora se tornava insuportável. Lucas olhou novamente para o tabuleiro, e as peças, que sempre foram seus aliados, pareciam zombar dele. A confusão na sala era palpável, e o olhar de Ricardo refletia uma mistura de reconhecimento e desespero. Ele mal conseguia se mover, como se as palavras em sua garganta tivessem se transformado em pedras. Lucas sentia que sua vida tinha sido virada de cabeça para baixo. O grito de sua mãe ainda reverberava em sua mente. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Por que ela está aqui? Quem é ele? O torneio, antes um símbolo de esperança, agora se transformava em um campo de batalha emocional. O que estava acontecendo? Apenas precisamos ir, Lucas. É sobre seu pai.
A voz de Viviane era um misto de urgência e desespero. Mas antes que pudesse dizer mais, um homem de aparência sombria, com uma cicatriz que atravessava seu rosto, apareceu na entrada da sala. Viviane. A voz dele era profunda e autoritária. Todo o ar pareceu escapar do ambiente. Lucas olhou para sua mãe, que paralisou, a cor do seu rosto desaparecendo. O que você está fazendo aqui? O homem se aproximou, os olhos fixos nela, com uma fúria reprimida. O semblante de Viviane se tornou pálido, e Lucas sentiu seu coração disparar. Mãe, quem? É ele? A pergunta saiu como um sussurro, mas a sala inteira parecia estar esperando por uma resposta. A voz de Viviane tremeu enquanto ela olhava para Lucas, o choque estampado em seus olhos. É o pai de Lucas. As palavras escaparam de seus lábios como um lamento. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Pai? Não, isso não podia ser verdade. Ele sempre acreditou que seu pai o abandonara. A raiva e a dor se entrelaçavam dentro dele como uma tempestade. O homem se aproximou de Lucas, parado entre ele e Ricardo, a intensidade dos olhares gerando uma tensão elétrica. Você precisa saber a verdade. As palavras foram ditas como um vaticínio. O que sua mãe não te contou é que toda essa história, todas essas peças no tabuleiro foram movidas por mim. Eu sou quem decidiu separar vocês. O choque percorreu o corpo de Lucas. Como assim? O que você está dizendo? Ele não conseguia processar. O homem continuou, segura a intensidade da verdade. Fui eu quem te tomou dela, e há uma razão para isso. E hoje, durante esse torneio, a verdade finalmente virá à tona. O murmúrio na sala se transformou em gritos. O público ao redor começava a entrar em pânico. Ela é uma traidora. Ele não pode estar falando sério. As vozes explodiram em discordância. Lucas sentiu a raiva subir à sua cabeça. Como você pôde fazer isso com a gente? Ele gritou, cada palavra carregando sua dor e indignação. Viviane, com lágrimas nos olhos, olhou para o homem, seu rosto refletindo desespero. A escolha que eu fiz foi para te proteger. Lucas, não era para você saber. Mas Lucas não conseguia ouvir. Ele olhava para Ricardo, que agora se movia lentamente, sem saber se deveria intervir ou ficar parado. São vocês dois que estão me dizendo isso? Onde está a justiça em tudo isso? As perguntas saíam descontroladamente. A sala estava em um caos total e Lucas se sentia como um barco à deriva em uma tempestade. E então, em um movimento inesperado, o homem avançou, puxando um pequeno objeto de seu bolso. Uma fotografia desbotada. Ele estava prestes a mostrar a Lucas quando, de repente, as luzes da sala piscavam e uma explosão surda ecoou pela competição. Um estrondo. As lâmpadas se apagaram e a sala mergulhou na escuridão. Um pânico total. Gritos e correrias. O inesperado havia chegado. Tudo se tornava uma tela em branco de dúvida e medo. Lucas, ofegante, olhou ao redor confuso e sem saber se deveria confiar em sua mãe, em Ricardo ou naquele homem enigmático. E no meio do caos, uma única pergunta pairava em sua mente. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas peças de xadrez? O silêncio sufocante se transformou em um turbilhão. A escuridão tomou conta e Lucas sentiu o coração disparar com a súbita mudança. Apenas a luz fraca das lâmpadas de emergência piscava acima, criando sombras grotescas que dançavam nas paredes. Ele tentava atinar, mas a mente estava em um nó. O homem e as revelações o deixaram em estado de choque. O que mais poderiam estar escondendo? Lucas! A voz da sua mãe ecoou entre o caos, mas ele não conseguia focar. As palavras dela estavam carregadas de urgência, mas tudo parecia distante. Ele piscou, buscando entender. Até que, no meio da confusão, um estalo ressoou. O homem sombrio,
aquele que afirmava ser seu pai, estava agora em pé, em uma posição ameaçadora, olhando para Viviane com uma fúria quase palpável. Se você não tivesse fugido, nada disso teria acontecido. Ele gritou, e a palavra fugido atingiu Lucas como um tapa. O que estava acontecendo? A cabeça dele girava, tentando decifrar essa nova camada de traição em meio ao barulho da multidão. Os olhares da plateia mudaram. De curiosidade, passaram a ser de condenação. Alguns seguravam os celulares, filmando cada segundo da cena dramática que se desenrolava. Isso é um espetáculo que se traz para sua mãe, não um torneio. Alguém sussurrou. O murmúrio se espalhou, como um incêndio, e Lucas se sentiu cada vez mais exposto. Isso não é o que você pensa, Viviane gritou, buscando recuperar o controle. Eu sempre fiz o que achei melhor. Para você, Lucas. Seu rosto estava marcado por lágrimas e dor, mas as palavras dela pareciam vazias. Ele não conseguia entender por que algo tão simples se tornara tão complicado. O homem de cicatriz avançou, o olhar fixo em Lucas, como se o avaliando. Você tem tanto potencial, garoto, mas está sendo mal informado. A verdade é uma arma poderosa. A ameaça pairava no ar, como um eco sombrio. Apenas você pode decidir em quem acreditar. Lucas respirou fundo, tentando se concentrar, mas as emoções estavam à flor da pele. Ele olhou para sua mãe, buscando uma resposta, um sinal de que tudo isso era apenas uma grande confusão. Mãe, por que você nunca me contou? Ele sentiu o nó na garganta apertar enquanto as lágrimas ameaçavam escapar. Foi quando ouviu um som metálico cortando o ar. Todos se viraram para a entrada, onde um grupo de homens em ternos escuros, com fones de ouvido, aparecia. Eram seguranças, pessoas que pareciam ter saído de um filme de ação. Todos, voltem para seus lugares, um deles ordenou com uma voz autoritária. O clima que antes era de tensão, agora estava atingido de medo. O homem sombrio olhou para trás e, sem hesitar, puxou algo de seu bolso, uma pequena bomba reluzente, como um artefato esquecido. Não se aproximem, ele gritou. O tempo parou. Os gritos se intensificaram enquanto o pânico tomava conta da sala. O que era isso? Lucas não podia acreditar no que estava vendo. A revelação do pai agora parecia uma camada de uma armadilha muito maior. Não, o que você está fazendo? Lucas gritou, correndo em direção à sua mãe. Mas era tarde demais. Ela estava paralisada, sem acreditar no que seus próprios olhos viam. Os seguranças hesitaram, a tensão na sala explodindo em uma mistura de terror e confusão. Este jogo nunca foi apenas xadrez, garoto. O homem advertiu, rindo, como se houvesse algo de perverso em todo o plano. Agora você terá que escolher, proteger sua mãe ou salvar a si mesmo. As palavras dele ricochetearam na mente de Lucas. A realidade, enredada em um labirinto de dor e descoberta. O que mais estava por trás de toda essa história? Ele se sentiu sufocado, perdido entre o que era verdade e o que era mentira, entre sua mãe, aquele homem e o preço de sua escolha. O clima estava prestes a mudar de novo, e Lucas sabia que, no final, ninguém sairia ileso. Enquanto o caos se desenrolava, ele se perguntava se alguma vez conseguiria entender a verdadeira natureza do jogo em que se encontrava. O silêncio sufocante se transformou em um turbilhão. A escuridão tomou conta, e Lucas sentiu o coração disparar com a súbita mudança. Apenas a luz fraca das lâmpadas de emergência piscava acima, criando sombras grotescas que dançavam nas paredes. Ele tentava atinar, mas a mente estava em um nó. O homem e as revelações o deixaram em estado de choque. O que mais poderiam estar escondendo? Lucas, a voz da sua mãe, ecoou entre o caos, mas ele não conseguia focar. As palavras dela estavam carregadas de urgência, mas tudo parecia distante. Ele piscou, buscando entender, até que no meio da confusão, um estalo ressoou. O homem sombrio
aquele que afirmava ser seu pai, estava agora em pé em uma posição ameaçadora, olhando para Viviane com uma fúria quase palpável. Se você não tivesse fugido, nada disso teria acontecido, ele gritou, e a palavra fugido atingiu Lucas como um. O que estava acontecendo? A cabeça dele girava tentando decifrar essa nova camada de traição, em meio ao barulho da multidão. Os olhares da plateia mudaram. De curiosidade, passaram a ser de condenação. Alguns seguravam os celulares, filmando cada segundo da cena dramática que se desenrolava. Isso é um espetáculo, não um torneio. Alguém sussurrou. O murmúrio se espalhou, como um incêndio, e Lucas se sentiu cada vez mais exposto. Isso não é o que você pensa, Viviane gritou, buscando recuperar o controle. Eu sempre fiz o que achei melhor para você, Lucas. Seu rosto estava marcado por lágrimas e dor. Mas as palavras dela pareciam vazias. Ele não conseguia entender por que algo tão simples se tornara tão complicado. O homem de cicatriz avançou, o olhar fixo em Lucas, como se o avaliando. Você tem tanto potencial, garoto, mas está sendo mal informado. A verdade é uma arma poderosa. A ameaça pairava no ar, como um eco sombrio. Apenas você pode decidir em quem acreditar. Lucas respirou fundo, tentando se concentrar. Mas as emoções estavam à flor da pele. Ele olhou para sua mãe, buscando uma resposta. Um sinal de que tudo isso era apenas uma grande confusão. Mãe, por que você nunca me contou? Ele sentiu o nó na garganta apertar enquanto as lágrimas ameaçavam escapar. Foi quando ouviu um som metálico cortando o ar. Todos se viraram para a entrada, onde um grupo de homens internos escuros, com fones de ouvido, aparecia. Eram seguranças, pessoas que pareciam ter saído de um filme de ação. Todos, voltem para seus lugares, um deles ordenou com uma voz autoritária. O clima que antes era de tensão agora estava tingido de medo. O homem sombrio olhou para trás e, sem hesitar, puxou algo de seu bolso. Uma pequena bomba reluzente, como um artefato esquecido. Ele estava prestes a mostrar a Lucas quando, de repente, as luzes da sala piscavam e uma explosão surda ecoou pela competição. O estrondo. As lâmpadas se apagaram e a sala mergulhou na escuridão. Um pânico total. Gritos e correrias. O inesperado havia chegado. Tudo se tornava uma tela em branco de dúvida e medo. Lucas, ofegante, olhou ao redor, confuso e sem saber se deveria confiar em sua mãe, em Ricardo ou naquele homem enigmático. E no meio do caos, uma única pergunta pairava em sua mente. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas peças de xadrez? Foi então que uma luz fraca, vinda de um celular no canto da sala, iluminou uma figura familiar. O coração de Lucas parou. Era Isabel, sua irmã mais velha, aquela que ele acreditava estar em um lugar seguro, longe desta confusão. Mas ela parecia completamente diferente, com um olhar determinado e uma expressão de tristeza profunda. Uma aura que desafiava o entendimento. Mãe! Isabel chamou. Sua voz cortava o caos. Você não pode continuar a negar. A verdade está vindo à tona. Aquela palavra, verdade, se espalhou como um veneno no ar. Lucas não sabia o que pensar. O olhar de Viviane se transformou, uma mistura de choque e reconhecimento. O homem de cicatriz parou, a expressão de fúria agora substituída por um misto de medo e admissibilidade. Você sabe quem eu sou? O homem gaguejou, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O murmúrio da multidão voltou, agora mais audacioso. E o que estava acontecendo? Isabel, que ele achava ter perdido para sempre, agora era a chave de um mistério que ele nunca soube que existia. Sim, eu sei, e você não vai escapar disso. O passado está de volta para cobrar o preço. Ela gritou, o desespero em seus olhos refletindo uma verdade só agora começando a ser desenhada. Lucas ficou paralisado. Sua cabeça girava.
tentando entender tudo. O jogo que antes parecia claro, agora era um labirinto de mentiras e segredos. O que mais estava escondido? E o que a verdade representava para todos eles? Enquanto a sala borbulhava de tensão, Lucas sentiu que sua vida não seria mais a mesma. A revelação de Isabel era uma chama que acendia o caminho em meio à escuridão. E no breve momento em que os olhares se cruzaram, Lucas percebeu que a própria essência do jogo de xadrez que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha que descobrir qual movimento fazer a seguir, mas não tinha ideia de como lidar com as consequências que isso traria. O silêncio sufocante se transformou em um turbilhão. A tensão pairava no ar, enquanto Lucas olhava na direção da irmã, Isabel. Ela, com aquele olhar firme, era como uma âncora em meio à tempestade. Mas a verdade que estava prestes a sair de seus lábios poderia mudar tudo mais uma vez. Ele sentia o coração acelerar, pulsando descontroladamente no peito. "Viviane, você precisa ouvir!" Isabel gritou, sua voz ecoando com uma força inesperada. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Ele apontou para o homem de cicatriz. "Não é quem você pensa que é." O homem se retraiu e Lucas notou um brilho de medo em seus olhos. "O que você sabe, Isabel?" A pergunta saiu como um desafio, mas a confiança dela começou a transparecer. O ambiente ao redor estava em caos. Mas a voz de Isabel soou firme, como um gongo ressoando através da confusão. "Eu sei que você não é meu pai." Ela gritou, e o impacto das palavras causou um silêncio instantâneo. As pessoas pararam para ouvir, o murmúrio da multidão dando lugar a uma expectativa palpável. "Você matou o nosso pai. Ele nunca abandonou a gente. Ele foi tirado de nós." O choque percorreu Lucas. O que era aquilo? As revelações se amontoavam como peças de um quebra-cabeça, e ele não conseguia acompanhar. Quem era aquele homem, realmente? A sala parecia um tabuleiro de xadrez, mas cada movimento revelava não apenas estratégias, mas também segredos enterrados. "Isso é uma loucura!" o homem gritou, seu tom se elevando. "Você não pode dizer isso. Ninguém nunca soube. Você não sabe o quão profundo isso vai. Então me diga." Isabel contra-atacou, com lágrimas ameaçando escorregar de seus olhos. "Me conte o que aconteceu. Por que você fez isso?" O silêncio se quebra novamente, mas uma nova tensão se forma na atmosfera. As palavras daquele homem pareciam ter um peso sombrio, uma verdade não dita que pairava como um manto pesado. Lucas sentiu um nó se formando em sua garganta, o desespero tomando conta dele. Eu não escolhi, eu só queria proteger vocês." Ele balbuciou, mas a urgência em sua voz soava como uma tentativa desesperada de se defender, não como uma explicação sólida. "Proteger ou destruir?" Isabel retrucou, os olhos fixos nele. "Você não sabe o que fez. Nossas vidas estão em ruínas por sua causa." De repente, um barulho alto rasgou o ar, uma explosão de vidro quebrando ao fundo. Lucas olhou rapidamente para a origem do som e viu que um grupo de pessoas tentava se aproximar, algumas empurrando os outros, enquanto a confusão se espalhava como fogo. Havia algo mais acontecendo, e a adrenalina fez seu corpo reagir. O homem se virou, interrompendo a tensão elétrica no ar. Lucas então percebeu que o que estava para acontecer era maior do que apenas uma revelação pessoal. O caos se aprofundava. "Mãe, o que está acontecendo?" Lucas questionou, voltando seu olhar para Viviane. Ela estava paralisada. As lágrimas escorriam por seu rosto. Nesse instante, o homem de cicatriz puxou algo de seu bolso e um pânico colossal tomou conta da sala. Ele gritou: "Ninguém se mexe. A verdade não pode ser revelada. É por isso que estou aqui." E em um movimento desesperado, ele ativou o dispositivo em sua mão, uma bomba que começou a contagem regressiva. Um mero segundo. "Não!" Lucas gritou.
enquanto tudo ao seu redor parecia desabar. A sala mergulhou em gritos e correria. O que estava prestes a acontecer poderia destruir não apenas a competição, mas também a frágil realidade que eles tentavam entender. E no último momento, ele percebeu: a verdadeira batalha não seria por uma vitória no xadrez, mas pela sobrevivência e o futuro da sua família. Isabel, precisamos sair daqui, Lucas gritou, enquanto o tempo parecia escorregar entre os dedos. O destino deles estava em jogo, e no fundo ele se perguntava: tudo isso tinha sido planejado? A verdade agora não era apenas uma linha a ser cruzada, mas um abismo a ser enfrentado. O que mais estava escondido sob a superfície? O tempo estava acabando, e cada segundo contava. O tempo estava acabando, e cada segundo contava. A sala estava em caos, gritos ecoando, as pessoas se aglomerando, algumas correndo para longe da ameaça. Lucas puxou Isabel, intentando protegê-la, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A figura do homem com cicatriz parecia cada vez mais instável, a tensão transbordando como um copo prestes a transbordar. Lucas, precisamos sair agora. Isabel insistiu, sua voz cortando por cima do barulho. Ele não está sendo sincero. Tudo isso é uma mentira. Mas antes que pudesse dizer mais, o homem ameaçou o dispositivo em sua mão. Fique onde estão. Sua voz era como uma tempestade prestes a se abater, e Lucas sentiu a urgência se intensificar. O tempo estava se esgotando, e ele precisava de um plano rápido. Então Isabel, com um olhar determinado, se virou para ele. Apenas confie em mim, Lucas. Eu preciso que você escute o que eu vou dizer. A intensidade em sua voz o fez hesitar, mesmo sob a pressão do momento. Quando ele estava prestes a responder, uma estrondosa explosão cortou o ar. Vidros quebraram e a sala inteira pareceu estremeceu. Todos gritaram. O pânico se espalhou, levando pessoas a correr em direções aleatórias, deixando Lucas e Isabel paralisados, absorvidos pela cena caótica. A fumaça começou a surgindo de uma das saídas. O que foi isso? Lucas gritou, sentindo o cheiro de pólvora invadir seus pulmões. Olhou rapidamente para Isabel, que estava focada e já tinha em plano. Vamos para aquela porta. Mas antes que pudessem se mover, o homem com a cicatriz acelerou a contagem regressiva no dispositivo. Não, eu não vou deixar você, ele gritou, e por um instante as palavras pareceram pesadas no ar. Então, algo aconteceu. A sala ficou em uma penumbra estranha. Fogo apareceu de repente, uma labareda explodindo na parede perto deles. Lucas sentiu calor em seu rosto, um calor que queimava. O homem começou a rir, uma risada louca que ecoava pela confusão. Vocês realmente achavam que podiam escapar, não é? Nesse momento, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Ricardo, o CEO que havia convidado Lucas para o torneio, avançou, parecendo novamente seguro, com uma determinação feroz no olhar. Chega! Acabaram-se os jogos. Ele se colocou entre o homem e a multidão, o neutralizando com uma postura de proteção. O que é que você está fazendo a ti, Ricardo? Lucas perguntou, surpreso. A verdade estava-se desdobrando como um mapa de tesouro, e suas bordas estavam começando a se conectar. Ricardo olhou por cima do ombro, sua voz firme. Eu sou mais do que um simples espectador nesta batalha. Você não. Tem ideia do que está em jogo, Lucas. Precisamos proteger a sua família, sua mãe e você. O homem de cicatriz enrugou a testa em confusão. Você não pode defendê-los, Ricardo. Eles não sabem a verdade. A verdade sobre você. Lucas estava atordoado. Que verdade? O que ele estava escondendo? A vida dele parecia um quebra-cabeça com peças que nunca se encaixavam. Mas antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Lucas, Isabel, a voz de Viviane ressoou entre a fumaça, correndo em direção deles, seu rosto pálido, mas determinado. Vocês precisam saber.
O que ele está escondendo sobre mim, sobre você? O homem de cicatriz olhou de volta para Viviane. Seu olhar cheio de raiva e a necessidade de esconder. Como você ousa falar? Você não pode revelar o que não deveria. Lucas sentiu que o chão se desfez sob seus pés. O que estava acontecendo? Uma onda de confusão e raiva começou a abalar as fundações da sua vida. A sala parecia um redemoinho de emoções, e tudo ao redor começava a desvanecer. Da multidão, alguém gritou, "Cuidado!" E o som do dispositivo aumentou. A contagem agora rápida, e Lucas se viu como um peão em um jogo de xadrez, onde as regras estavam sendo reescritas em tempo real. Was isso tudo uma armadilha? Ou era agora a chance de descobrir a verdade? Enquanto a tensão parecia atingir um clímax, Lucas entendeu que mais do que salvar a sua vida, precisava descobrir qual era realmente a verdade sobre ele, sua família e o que aquele homem representava na história que estava prestes a explodir. E neste emaranhado, quem era realmente o verdadeiro jogador nessa partida mortal? O tempo estava acabando, e cada segundo contava. A sala estava em caos, gritos ecoando, as pessoas se aglomerando. Algumas correndo para longe da ameaça. Lucas puxou Isabel, intentando protegê-la, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A figura do homem com cicatriz parecia cada vez mais instável, a tensão transbordando como um copo prestes a transbordar. Lucas, precisamos sair agora, Isabel insistiu, sua voz cortando por cima do barulho. Ele não está sendo sincero, tudo isso é uma mentira. Mas antes que pudesse dizer mais, o homem ameaçou o dispositivo em sua mão. Fique onde estão. Sua voz era como uma tempestade prestes a se abater, e Lucas sentiu a urgência se intensificar. O tempo estava se esgotando, e ele precisava de um plano rápido. Nesse instante, Isabel, com um olhar determinado, se virou para ele. Apenas confie em mim, Lucas. Eu preciso que você escute o que eu vou dizer. A intensidade em sua voz o fez hesitar, mesmo sob a pressão do momento. Quando ele estava prestes a responder, uma estrondosa explosão cortou o ar. Vidros quebraram e a sala inteira pareceu estremecer. Todos gritaram. O pânico se espalhou, levando pessoas a correr em direções aleatórias, deixando Lucas e Isabel paralisados, absorvidos pela cena caótica. A fumaça começou a surgindo de uma das saídas. O que foi isso? Lucas gritou, sentindo o cheiro de pólvora invadir seus pulmões. Olhou rapidamente para Isabel, que estava focada e já tinha um plano. Vamos para aquela porta. Mas antes que pudessem se mover, o homem com a cicatriz acelerou a contagem regressiva no dispositivo. Não, eu não vou deixar você, ele gritou. E por um instante, as palavras pareceram pesadas no ar. Então, algo aconteceu. A sala ficou em uma penumbra estranha. Um barulho alto se seguiu exatamente. No momento da explosão, a porta que levava ao lado externo se arrombou e uma figura encapuzada entrou. Uma sombra na escuridão. Era como se um vendaval tivesse sido solto. Os espectadores retrocederam, e todos os olhares estavam fixos na presença inesperada. Vocês todos precisam sair agora, a figura gritou, sua voz soando como um eco distante. É uma armadilha. O homem com cicatriz virou-se, o semblante de alguém que recebeu um soco no estômago. Você não pode estar aqui. A tensão quase física entre eles quase podia ser cortada com uma faca. O tumulto era real, e Lucas sentia que tudo estava fora de controle. A figura encapuzada se aproximou de Lucas e Isabel, movendo-se. Rapidamente, como se soubesse exatamente o que fazer. Tropeçava entre as pessoas em pânico, facilmente esquivando-se de qualquer um que tentasse bloqueá-lo. Com uma voz tranquila, mas firme, olhou diretamente nos olhos de Lucas. Eu sou quem você realmente precisa ouvir. O seu destino depende de sua escolha agora. Lucas ficou paralisado. Quem é você? O que você quer de nós? A pressão aumentava e a adrenalina pulsava. Sem responder,
A figura voltou-se para a sala, e Lucas percebeu que o tempo passou a agir de maneira estranha. As pessoas começaram a sair, mas a figura os interrompeu. Não se movam. Esta contagem está ligada a um jogo muito maior, um jogo que envolve todos vocês. O homem de cicatriz riu sarcástico, mas havia um tremor em sua voz. Como você se atreve a interromper o que não compreende? A figura encapuzada revelou com um movimento rápido um documento em sua mão. Eu conheço a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Vocês acham que estão no controle, mas isso é só uma peça de um tabuleiro muito maior. E agora, vocês precisam decidir. Vão ficar e arriscar tudo ou confiar em quem realmente sabe o que está em jogo? Foi quando, no meio da confusão, Lucas sentiu algo bagunçar sua mente. Uma conexão que ele nunca esperou. Espere, você é? Ele hesitou, alguns pedaços se encaixando em sua cabeça. A própria essência do homem encapuzado parecia ter uma proximidade singular, um eco de algo muito familiar. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, a sala iluminou novamente, e um grande clarão, provedores de segurança interviram. Foi quando a figura encapuzada disparou um olhar fulminante, um olhar que poderia atravessar a verdade mais obscura de Lucas em um único momento. Seu coração parou. Você precisa entender, Lucas. Ninguém é quem realmente parece ser, inclusive a sua família. O choque explodiu como um sinalizador, iluminando tudo. O ambiente em volta dele se transformou. E no fundo, Lucas finalmente percebeu. A verdadeira batalha não era apenas pela verdade, mas pela sobrevivência de quem ele realmente era. A identidade estava desvanecida nas sombras, e a cada passo que dava, o mistério maior se desdobrava diante dele. O que mais ele ainda teria que descobrir? O tempo estava acabando, e cada segundo contava. Lucas sentiu o corpo arrepiar quando a figura encapuzada se aproximou dele. A sala estava um caos, mas aquela presença parecia ter algo a mais. Ele respirou fundo, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Você precisa entender, Lucas. Ninguém é quem realmente parece ser, inclusive a sua família. Os olhos de Lucas se arregalaram. O quê? Que mistério era esse? Ele queria entender, mas as palavras estavam incrustadas na garganta, um nó que apenas se apertava. Do lado dele, Isabel palpitava, presa entre a confusão e a urgência. A tensão era tão espessa que qualquer movimento parecia causar uma explosão. Mas, antes que ele pudesse perguntar mais, um grito cortou o ar. Mãe! O chamado de Viviane ecoou e ele virou rapidamente a cabeça. Ela se debatia na multidão, o desespero estampado no rosto, como se um predador estivesse prestes a atacar. O homem com a cicatriz olhou para ela, uma expressão de raiva misturada com medo. Não! Ele gritou, descontrolado. Tudo isso pode acabar mal se você não se afastar. Lucas sentiu quando o ar mudou. A sala parecia girar, e em um instante tudo ficou em câmera lenta. O homem de cicatriz estendeu a mão e Lucas viu o dispositivo brilhar. Era uma luz estranha, como se um sinal interno estivesse prestes a se ativar. Não! Ele gritou, mas o eco da sua voz afundou. Quando a contagem do dispositivo chegou ao marcado 0, uma explosão de luz e som surtiu o ambiente. A sala tremia. A forte onda de choque lançou todos para trás. Lucas foi arremessado ao chão, a dor subindo pela espinha. Ele fechou os olhos. O som ensurdecedor sobrepujava tudo. O que é que estava acontecendo? Ele se sentiu literalmente paralisado. Mas entre a fumaça e o caos, a última coisa que ele esperava aconteceu. Ricardo, o CEO, surgiu das sombras, se movendo rápido, como um relâmpago. Ele puxou algo do bolso, um papel. Espera, a verdade não pode ser ocultada, gritou.
E então, a figura encapuzada se virou abruptamente, encarando Ricardo. Você, o que você está fazendo aqui? A mudança no tom era palpável, como um raio cortando o céu. O que estava acontecendo? Lucas pensou, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Uma batalha de passado? Uma disputa de lealdades? Ricardo levantou o papel, uma expressão séria refletindo nos olhos. Essa é a verdade que você teme. Você não pode escondê-la por mais tempo. Ele abriu o documento e começou a ler em voz alta. A sala estava em silêncio, todos ouvindo aquele momento tenso. Enquanto isso, o homem de cicatriz estava atrás, sua expressão se transformando de raiva para desespero. Você não pode fazer isso. A verdade é muito mais complexa. Mas Ricardo não parou. Ele continuou a ler. Cada palavra era um golpe, um impacto mais forte que o anterior. Lucas olhou, seu coração disparado. O que essa verdade revelaria? De repente algo explodiu no fundo da sala. Um flash ofuscante. O homem de cicatriz havia desencadeado algo, e uma onda de destruição se espalhou. A multidão gritou, mas dentro de tudo isso, Lucas sentiu um puxão forte na linha do seu ser. Ele viu um movimento vindo da figura encapuzada, que se atirou na frente de Viviane. Não, Lucas gritou. Mas já era tarde demais. O que veio a seguir foi um brilho intenso que engoliu tudo. As paredes e o chão tremeram, uma tempestade de luz e som. E no meio de tudo isso, uma última revelação cortou o ar qual uma lâmina. Lucian, você é o escolhido, e precisamos de você para detê-lo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Lucian era seu nome. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. Ele sentiu um turbilhão de emoções, cada batalha interna se intensificando. O que mais estava escondido? A verdade que deveria ser revelada agora estava em um campo de batalha. Qual seria a sua decisão? O que ele faria em meio a essa incerteza, sentindo a realidade se desdobrar à sua frente? O tempo estava acabando. A sala estava um verdadeiro caos. Lucas sentiu seu coração acelerar. A figura encapuzada o olhava com uma intensidade que fazia tudo ao redor parecer insignificante. E quando a explosão aconteceu, tudo se moveu em câmera lenta. Ele viu sua mãe, Viviane, sendo protegida pela figura misteriosa. Saia agora! Uma voz forte e clara se destacou na confusão. Lucas não hesitou. Ele agarrou Isabel com força. Vamos, é agora ou nunca. E correram em direção à saída, torcendo para que a verdade os seguisse, não os alcançasse. Mas o homem com cicatriz estava em seu caminho. Sua expressão desesperada revelando quão frágil sua fachada era. Vocês não podem fugir da verdade, ele gritou, mas o eco foi abafado pelo alvoroço ao redor. A sala estava em chamas e o pânico começou a se espalhar como um reflexo do medo que todos sentiam. Lucas não olhou para trás. Precisava se concentrar, precisava sair. Cada passo era pesado, cada batida do coração como um tambor de guerra. Mas naquele momento, uma voz familiar cortou o ar, paralisando-o. Lucas, não podemos deixá-lo. Era Ricardo, seu olhar de determinação, abalando os dois mundos que colidiam. Você não entende. Ele está armando tudo isso. Ricardo insistiu, segurando o braço de Lucas. Uma parte dele queria acreditar, mas a verdade era um fio que estava se desfazendo entre seus dedos. Ricardo. E, se ele estiver certo, Isabel segurou o braço do irmão, a incerteza escorrendo por ela. Precisamos saber. O tempo se agitou. O espaço ao redor deles era um vórtice de emoções. Ali, no centro do caos, Lucas percebeu. A verdade era uma arma, mas não apenas contra os outros, mas dentro de si mesmo. Vamos resolver isso agora. Ele gritou, encarando a figura encapuzada, a determinação crescendo. Não posso viver com essas mentiras. Com um movimento brusco,
O homem encapuzado puxou sua capa, revelando um clássico tabuleiro de xadrez. A tensão estava no ar. Jogue comigo, Lucas. Uma partida. Se você vencer, terá a verdade. Se perder, a ameaça pairava como um fio prestes a quebrar. Lucas respirou fundo, um nó na garganta. A escolha era dele. O que fazer? Ele aceitou, o desafio girando em torno dele. A sala estava dividida. Gritos, discussões, o eco das verdades que se escondiam. O jogo começou. As peças se moviam sob o olhar atento da multidão, e a tensão formava um novo tabuleiro em suas vidas. Com cada movimento, lembranças e segredos surgiam à tona. E então, na jogada final, Lucas percebeu. O que o homem de cicatriz realmente queria era o que Lucas estava prestes a descobrir. Que ele mesmo era a chave para tudo. Um movimento crucial, e ao capturar a peça final, ele não apenas venceu o jogo, mas também quebrou as correntes que atavam sua família. No momento da vitória, a sala explodiu em murmúrios e aplausos hesitantes. A verdade continuava a fluir. O homem de cicatriz caiu de joelhos, a máscara do controle desmoronando. Eu não queria, ele sussurrou. E as peças revelavam que ele não era o vilão que todos pensavam ser. Lucas estava atordoado, mas uma onda de alívio o inundou. A verdade do passado poderia curar cicatrizes. Ao lado dele, Viviane chorava, enquanto Isabel a apertava em um abraço apertado. Está tudo bem agora, mãe. Era apenas o começo de um novo entendimento. Enquanto os ecos do passado se desfaziam, algo dentro de Lucas crescia. As possibilidades eram infinitas. O futuro estava diante dele como um novo tabuleiro se revelando à sua frente. Eles se uniram, prontos para enfrentar o que viesse, como uma verdadeira família, finalmente. E agora, enquanto a história culminava em uma batalha finalmente vencida, preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.